Tá? Não. O lado dele. Dá o seu, dá o seu aí, por favor. Alô. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um debate organizado em consenso, a comissão eleitoral em consenso com as duas chapas, que fizemos o calendário de 3 debates. Um já ocorreu no Instituto Fernando Figueiras, o segundo aqui e o terceiro, englobando as regionais, será no dia 13 de novembro, na Tenda da Ciência, no campus de Manguinhos. Então, eu desejo que, como eu já falei sempre com as chapas em reuniões anteriores, que prevaleça o consenso e o bom senso a todo momento e que todos nós tenhamos em conta que somos todos servidores da Fiocruz. Não somos lutadores, gladiadores ou coisa parecida, somos todos colegas de trabalho. Então, todos têm o mesmo objetivo, a melhoria das condições de trabalho, da qualidade de vida de todos os trabalhadores da Fiocruz, incluindo não só os servidores. Nós é que teremos essa obrigação, esse dever de escolher por toda a comunidade, porque os outros associados das FOC não podem votar, só os servidores, mas façamos isso com amor no coração. A gente está precisando parar de guerras, de brigas e de posicionamentos que deixem um ambiente pesado. Vamos fazer tudo na leveza, que todo mundo vai ter a cabeça aberta para fazer a melhor escolha e ter os ouvidos abertos para ouvir todas as propostas. E façam suas perguntas de forma que nós todos aqui teremos a parte da comissão, nós vamos fazer um filtro, esperando que não precise deletar nenhuma questão a ser encaminhada à mesa, para as chapas, que sejam todas para fazer com que as respostas minimizem ou esclareçam todas as dúvidas que os presentes tiverem. Obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Se apresenta. Nosso debate de hoje contém 5 blocos. O primeiro bloco é a apresentação das chapas e formulação de perguntas, né? O segundo bloco as perguntas são sorteadas, né? E cada chapa, direcionada a cada chapa, e as chapas respondem isso. O terceiro bloco são perguntas comuns às chapas. O quarto bloco é perguntas entre chapas, aliás, uma pergunta, né? E o quinto bloco é a finalização e considerações finais. Esse primeiro bloco terá 20 minutos de apresentação de cada chapa. Nesse inteirinho, a plateia vai poder fazer as perguntas. É importante a gente marcar que os membros das chapas não podem fazer as perguntas, tá? Isso é bem claro. E o papelzinho que vai ser distribuído para vocês, eles têm que ser com a pessoa identificada e o objetivo. Para qual chapa é a pergunta ou se é para ambos. As perguntas que não tiverem sido identificadas o autor nem o direcionamento serão eliminadas. Se estiverem elegíveis também, se não for possível a tradução da pergunta, né? A gente vai ter que eliminar esse processo, tá? Para a gente tornar a coisa cordial. Perguntas também que possam violentar alguém, a gente também eliminará, a comissão vai estar trabalhando pontualmente esse caso, né? Por ordem de sorteio, quem começa a apresentação é? Leandro? As trocas de lutas.
Boa tarde, bom estar aqui de novo. Lembro, algum tempo atrás, foi muito gratificante ter um belo papo aqui com a comunidade de Farmanguinhos, por ocasião do 6º Congresso Interno. Aliás, foi muito bonita o trabalho feito aqui, o trabalho de base feito aqui em Farmanguinhos. Eu acho que isso é um exemplo do que a gente está chamando nas focos de luta, de construção pela base, de pautas e de mobilização, de articulação entre os trabalhadores. Mas antes queria saudar a comissão, na figura dos 2 membros aqui, Cristina e Mosca, saudar Justa, que está lá no outro cantinho lá, na figura dela também a todos os membros aqui da chapa atuante, valorosos companheiros que, por uma situação momentânea, estamos em polos distintos aqui disputando, mas pessoas a quem eu respeito muito. Quero saudar também todos os trabalhadores da Fiocruz. Não sei se tem alguém outro aqui de Farmanguinhos, mas também vale, porque está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado para todo o restante da comunidade. Mas em particular esses lutadores que estão aqui em Farmanguinhos, na figura da Vânia, mas de todos os que estão aqui presentes também, Vânia representando a direção. E lembrando, voltando à questão que eu falei inicialmente, o trabalho feito em Farmanguinhos na ocasião do 6º Congresso foi muito interessante. O fato da mobilização, do debate feito aqui, onde os trabalhadores começaram a discutir qual era o seu papel dentro da discussão institucional da Fiocruz, transformar ou não parte da Fiocruz numa empresa pública. Foi bonita a mobilização, o debate, o plebiscito feito aqui. Me lembro bastante, né, das caras das pessoas quando os trabalhadores de Farmanguinhos entraram, ocuparam o auditório com faixas, e da defesa contundente feita por uma profissional daqui, eu estou vendo ela aqui, que fez lá na ocasião, inclusive colocando e tirando da direção da Fiocruz o compromisso de garantir que a maioria, o direito da maioria, da opinião da maioria fosse resguardado, que era cerca de 70 e poucos % dos trabalhadores aqui dizendo não à empresa pública. Esse é o exemplo, eu começo por esse exemplo porque eu acho que isso é importante. Essa minha apresentação começa saudando todo esse movimento que teve aqui em Farmanguinhos, porque esse é um exemplo de um movimento de base, de organização dos trabalhadores, e de criatividade, de ousadia na forma de fazer esse evento. E eu acho que, exatamente por isso, eu queria trazer esse elemento, porque me parece, e aí eu quero colocar isso como uma pergunta, 2 perguntas para as pessoas, se a gente está vendo se há criatividade, ousadia desse tipo que ocorreu em Farmanguinhos na forma de condução do sindicato nos últimos tempos. Isso é uma pergunta que vocês têm que responder. E se essa criatividade, tanto para a mobilização dos trabalhadores, de organização das pautas e de negociação, se há criatividade e ousadia na forma de lidar. Na linha que Sérgio Arouca falava, Sérgio Arouca sempre falava, né? Precisamos ser ousados. Isso vale para a Fiocruz e vale para os sindicatos da Fiocruz e para todo trabalhador aqui. Essa pergunta que eu estou fazendo para vocês é a pergunta que vai nortear, no nosso entender, das chapas focos de luta, a decisão de cada um na hora de fazer o voto lá no dia 17 e dia 18 de novembro. Quem tem que analisar se há ou não há, se o sindicato hoje está atualizado para os desafios da atualidade, é o trabalhador da Fiocruz e fazer essa resposta dentro da urna. Então, tomara que a gente, pelos debates, pela ida das unidades de ambas as chapas, vocês possam fazer essa análise e fazer a melhor decisão no dia 17 e 18. Nós achamos que há diferenças de concepção entre as 2 chapas, extremas diferenças, que a gente quer mostrar aqui essa diferença. Mas antes de entrar nas diferenças, queria falar um pouco da condição atual do que qualquer uma das chapas, a chapa que vier a ganhar, vai ter que enfrentar nos próximos tempos. A gente tem sofrido nos últimos anos uma verdadeira demolição de direitos na forma de lidar do Estado brasileiro com o trabalhador no geral e com o servidor público em particular. A gente tem um conjunto de pautas que estavam aí
mais ou menos adormecidas por conta do período eleitoral que acabou, presidencial que acabou, mas que vão voltar com força agora no próximo período, né? A gente tem aí uma lei que transforma as terceirizações numa régua simples para qualquer situação, aquela velha história de não podemos terceirizar a atividade de fim. Está previsto dentro do Congresso Nacional uma lei que estava momentaneamente paralisada. Ou seja, um grande ataque a todas as instituições, sobretudo as instituições públicas. Ou seja, que em Parangues, por exemplo, poderia fazer terceirização de tudo e qualquer coisa. Tem ainda uma outra lei que coloca restrições ao direito de greve, colocando elementos completamente absurdos, como em determinadas situações, para fazer greve você tem que garantir 100% dos trabalhadores na instituição. Ou seja, como que se faz greve com todo mundo dentro da unidade, né? O SUS em grande subfinanciamento, a abertura do capital privado para o SUS, inclusive, né, fazendo que, se o SUS está subfinanciado, Parangues vai estar subfinanciado, o salário do trabalhador vai estar subfinanciado, né? A possibilidade de a gente ter ganhos econômicos ficam cada vez minorados. E a toda a crise mundial que passa, econômica mundial, se fala que a gente surfa na marolinha, no tsunami, mas a condição concreta é que a gente passa por uma crise e essa crise não acabou e a gente vai enfrentá-la nos próximos tempos. A possibilidade de você ter ganhos econômicos, ganhos de carreira nos próximos anos vai ser muito difícil. Por isso que a gente precisa, para o próximo período, seja a chapa que ganhar, a gente vai precisar de muita capacidade de mobilização, muita capacidade de articulação, muita mobilização de base para a gente poder enfrentar os novos tempos. Os desafios são enormes, as dificuldades serão enormes. O trabalhador tem que saber que o sindicato é o representante, mas sem o trabalhador a gente não conseguirá ter vitória nenhuma. Sobretudo se a gente não se articular com outras instituições, com o restante da classe trabalhadora, com os outros servidores públicos federais, com os outros trabalhadores fora aqui da Fiocruz. E dentro também, claro. Ou seja, mas a gente não pode ver esse cenário muito tenebroso, podemos dizer assim, mas não podemos ver de uma forma que nos amedronte. A gente tem que ver isso como desafios, como pauta de lutas. São pautas de lutas para o sindicato, para os sindicatos e para o sindicato da Fiocruz em particular. Essas pautas de lutas que a gente vai ter que enfrentar exigem, então, um sindicato forte. Um sindicato que possa ter essa capacidade de mobilização, de um sindicato que possa ter a capacidade de trazer as reivindicações da base de forma muito concreta, um sindicato que seja autônomo e completamente independente na forma de atuação entre os gestores e os governos, um sindicato, então, que precisa de um sindicato de luta. Por isso que a gente chama a nossa chapa de Asfoque de luta, porque é esse novo momento que a gente está precisando para esse cenário que começará aí agora. Os próximos 3 anos, ou 4, ou 6, ou seja lá qual for, mas para esse exercício dessa diretoria que vai começar em janeiro, precisamos então de um sindicato bastante forte. Posto isso, a gente vai então apresentar o que nós entendemos como diferença de concepção para fazer esse enfrentamento à luta dos próximos tempos. Nós entendemos hoje, voltamos à pergunta inicial, e aí volta a vocês, mas a gente agora querendo apresentar algumas reflexões, se o sindicato de hoje está pronto, o sindicato de hoje, se há uma chapa que é de continuidade da atual direção. Se a direção atual, ou seja, e a continuidade, a permanência que está sendo proposta, ele está adequado para esses novos tempos. Isso é uma pergunta que vocês têm que responder. Mas, dando eu aqui representando a chapa Asfoque de luta, vou trazer as nossas reflexões. Nós achamos que não. Nós achamos que o sindicato, nos últimos tempos, não sempre foi assim. Por isso que a gente fala de história do sindicato, a gente tem que falar da história em seus momentos. A história do sindicato da Fiocruz é muito forte, mas nos últimos tempos o sindicato se burocratizou bastante, se afastou muito da base. E apresentou determinadas formas de atuação que, no nosso entender, não estão prontas para esses desafios que a gente colocou. O sindicato que muitas vezes está muito de gabinete, participando de muitas comissões, mas nessas comissões não apresenta efetivamente o que a base traz como diálogo para poder os trabalhos dessas comissões serem colocados. As pautas do CD, por exemplo, nunca, em nenhum momento eu vi o sindicato trazer para discussão com a base. E
questões extremamente graves, às vezes sendo discutidas no CD, que exige a necessidade do trabalhador se posicionar. No sindicato, então, a gente precisa de um sindicato que saia desse papel mais encastelado, vamos utilizar a figura principal aqui da Fiocruz, do nosso castelo, um sindicato que não seja tão encastelado, tão burocrático e tão de gabinete, vamos dizer assim. Um sindicato que possa conversar, mais com a comunidade. Aí eu faço uma outra pergunta para vocês, que é essa que é a questão. A reflexão, a gente está trazendo reflexões, mas as reflexões quem tem que fazer é vocês. Na hora de botar o votinho lá, vocês têm que fazer. Fazer duas perguntas aqui agora. Vocês lembram quantas assembleias gerais a gente teve esse ano na Fiocruz? Faço outra pergunta, não é para responder não, é para refletir, para pensar, lembrar. Vocês lembram, vocês conseguem identificar de forma clara qual é a pauta de lutas que teve os trabalhadores, os sindicatos dos trabalhadores esse ano? Bem, se vocês estão pensando demais, é porque tem alguma questão. Há um afastamento para poder pensar isso. O sindicato, esse ano, só puxou uma Assembleia Geral. E essa Assembleia foi em 29 de janeiro. No momento onde a Fiocruz estava extremamente esvaziada. Nada contra fazer em janeiro, mas fazer só apenas uma, isso para mim, para nós, isso é um indicador que preocupa. E a pauta, se vocês não conseguem identificar, lembrar de forma rápida, é porque ela não reflete a base, ou a base não se vê refletida na pauta. Enfim, precisamos então de maior diálogo com a base. Esse é o primeiro ponto. E esse diálogo com a base isso vai em vários outros pontos. Falei que a gente participa de várias comissões. Essa semana que passou agora teve um lançamento, por exemplo, da cartilha do assédio. O sindicato participa de uma comissão onde e a gente defende que participe, mas nessa comissão, em um momento, a pauta do assédio foi discutida com a base para o sindicato levar esse papel, esse posicionamento para a comissão. Então, o posicionamento foi da diretoria, ou seja, uma visão de representação muito ortodoxa, e não cabe mais. Uma visão de representação que a gente votou no sindicato e por consideração a isso, durante os próximos anos, o diálogo com a base pode ser restringido. Isso acontece já no Congresso Nacional, não queremos isso aqui para a Fiocruz. No Congresso a gente vota naqueles deputados lá e dificilmente eles voltam na base para conversar com a gente. Nós queremos um sindicato que esteja o tempo todo conversando aqui com a gente, né? E também acate as demandas, acate as sugestões, as reivindicações dos trabalhadores. Muitas vezes as reivindicações que vêm para o sindicato, elas não são acatadas ou acolhidas e muitas vezes até rechaçadas, às vezes até de forma não muito gentil. Dá um exemplo que no meio das nossas andanças aí pelas unidades aconteceu agora há pouquíssimo tempo. A expansão agora esses dias, depois de um mês, sofreu ataques, Estava lá um fogo cruzado entre os militares e os traficantes. Uma insegurança enorme dos trabalhadores lá. Os trabalhadores tiveram algum tipo de organização e fizeram reivindicações. Reivindicações às FOC e à direção da Fiocruz. No dia seguinte, a direção da Fiocruz esteve lá fazendo determinados encaminhamentos. O sindicato não foi lá, não se apresentou no momento oportuno, demorou a se posicionar e quando se posicionou falando a direção da Fiocruz já esteve aí e já teve o encaminhamento. As pessoas estavam precisando conversar sobre insegurança. O trabalhador tem que ser ouvido na sua necessidade. Isso é papel do sindicato. E aí vai uma outra questão, uma outra diferença de concepção também. O sindicato tem que se diferenciar da gestão. Não só na questão do assédio, como a gente já colocou ali, a gente está colocando ali, como que a gente está vendo essa questão lá da expansão, onde o papel de melhorar as condições da gestão, mas as necessidades de reivindicar as melhorias é do sindicato. O sindicato tem esse papel, tem que pegar as demandas e fazer a discussão. E muitas vezes, nos últimos tempos, nem sempre foi assim, vou falar isso várias vezes aqui. Nem sempre foi assim, mas nos últimos tempos há uma indissociação, muitas vezes, em várias situações, de que você não sabe onde começa o papel da Fiocruz e onde começa o papel do sindicato. Esse exemplo a gente pode dar, além da questão da expansão, da cartilha e outros momentos, posso lembrar outros. Qual é o posicionamento, como que se diferencia o posicionamento da Fiocruz e das FOC na questão do FIOPREV? Como se diferencia a posição de cada uma das partes em relação ao plano de carreiras?
Como se diferenciou, e aí voltando à discussão que o Farmaguinhos fez aqui, como se diferenciou a posição do sindicato que votou a favor da empresa de Biomanguinhos, lá no 6º Congresso Interno, da posição da presidência, onde, se tivesse feito um trabalho de base